Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé para darmos início à noite da bênção, não é? E se é a noite da bênção, nós temos certeza que as bênçãos do Senhor estão aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Quem sabe você teve um dia difícil, né, um dia exaustivo, mas saiba que aquele que nos dá o refrigério, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está aqui nesta noite e Ele quer tocar poderosamente na sua vida, no nome de Jesus, amém? Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, lá em Filipenses, no capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, vamos estar lendo o verso de número 6, 7 e também o 8. Filipenses 4, verso 6 ao verso 8. Amém? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, nós vivemos dias, não é? Até eu estava conversando com a Clarice ali na porta da igreja, né? Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, né? Pessoas, não é, falecendo, morrendo, né? Nós vivemos dias que nós vemos tantas corrupções, tantas coisas que muitas vezes ao nosso olhar tem nos desanimado, tem tirado a nossa paz. Quantas vezes através disso, quantas pessoas têm caído aí em depressões, né? Têm contraído doenças físicas, espirituais. Mas, meus queridos, algo que o Senhor, Ele nos atenta, é que nós devemos jamais estar inquietos com essas coisas que estão acontecendo. Meus queridos, quando para muitos parece derrota, mas quando nós servimos, nós cremos e nós conhecemos o Deus pelo qual nós servimos, nós sabemos que a nossa vitória é certa. O Deus que jamais conheceu a derrota. Nós conhecemos o nosso Deus como general invicto, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Meus queridos, ao invés de nós atentarmos para essas coisas que muitas vezes tiram a nossa paz, tiram a nossa tristeza, nós temos algo em nossas mãos que é poderoso, que é a palavra de Deus, que ela nos orienta para nós não estarmos inquietos,
e sim nós estarmos diante de Deus, clamando a Ele, orando a Ele, buscando a sua presença, buscando a sua paz, buscando o escape que só Ele pode nos dar. Meus queridos, as nossas lutas podem ser grandes. Como Davi, quem sabe nós estamos enfrentando gigantes, mas com o nosso Deus Todo-Poderoso à nossa frente, como o nosso abre-alas, nada pode nos segurar, nada pode nos conter, nada pode nos vencer, porque Deus está conosco, o Senhor está conosco. Então comece a pensar, comece a clamar que Deus é poderoso, que a palavra do Senhor é verdadeira quando ela diz que tudo posso naquele que me fortalece, quando ela diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que nós venhamos começar a pensar nisso, na palavra do Senhor que salva, que liberta, no Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta noite, que Ele quer tocar na sua vida, Ele quer, olhe só, Ele quer mudar a situação pela qual você tem passado, porque os pensamentos do Senhor para mim, para você, para nós, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos, e Ele está aqui nesta noite. E eu convido a você, abra o seu coração, esteja sensível à voz do Espírito Santo, deixe o Senhor tocar na sua vida, deixe o Senhor mudar a situação. Ele diz que eis que estou à porta e bato. Receba o que o Senhor tem para a sua vida nesta noite, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira pela qual você entrou, e sim você vai sair daqui com a certeza da vitória. Você vai sair daqui sabendo que Deus está na sua vida, e agindo Ele, quem impedirá? Amém? Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor, por ter nos escolhido, por nós estarmos aqui na presença dEle, e pedir a Ele que Ele venha derramar sobre nós do seu poder, e coisas maravilhosas venham acontecer aqui neste lugar. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por todos os teus feitos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a cada momento, a cada instante, ó Pai. A sua presença é real nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, venha, ó Deus, de encontro com cada vida, de encontro com cada irmão, ó Pai. Senhor, Tu és conhecedor de cada vida, de cada necessidade. Senhor, estenda as Suas mãos, ó Pai. Ministra a cura, ministra a libertação, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, haja, ó Deus, um grande mover do Seu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja, ó Pai, salvando almas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos e cremos, ó Pai, que essa obra é Sua, ó Pai. Por isso nós te pedimos, faça em nosso meio o Seu querer, ó Pai. Abençoa, ó Pai, vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa, ó Pai, tudo que for feito nesta noite, ó Pai, em culto a Ti, ó Pai, que é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Fica com cada um de nós, ó Deus. É que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Em mais este culto, tivemos o nosso último momento juntos aqui no templo, eu diria, no domingo. Foi um culto muito gostoso, muito abençoado, para a glória de Deus. E o Senhor, por misericórdia, eu creio que não será diferente. Como já está sendo uma bênção, continuará sendo uma bênção esta nossa noite, para a glória de Deus. De quinta-feira, este culto de celebração ao Senhor Jesus. E hoje, queridos, um feriado de um dia especial para a nossa cidade, Assis, completando 116 anos, louvado seja Deus. Quantos que estão aqui que são assisenses? Eu sou assisense, irmãos. Olha, não são todos não, né? Metade parece aí, né? Eu louvo a Deus pela cidade de Assis, queridos. Porque
Eu só passei 4 anos fora, que foi justamente o período em que eu estive no seminário. Quando a gente foi para o seminário, a mentalidade é de que seríamos enviados para uma outra cidade. É muito, muito difícil, né? O seminarista, quando ele se forma, tem essa ideia de voltar para a própria cidade. E assim aprove o Senhor. Mas, né, então, só esses 4 anos mesmo, que foi o período do seminário, inclusive, por misericórdia de Deus, muito abençoado. No demais, sempre aqui em Assis. Então, o que Assis tem como significado na minha vida é muito importante, né? Tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem para fazer, eu louvo a Deus. E é certo que, mesmo que você não seja assisense no sentido de nascimento, mas já é por morador, né, por tempo que vive aqui, entendendo assim, todos nós temos um desejo, eu não tenho dúvida que ninguém vai pensar diferente. Queremos que a nossa cidade seja abençoada. Em que área? Todas. Queremos que a cidade de Assis cresça em oportunidade de emprego, né? Cresça economicamente falando, cresça como cidade que venha a ser referência, como cidade de oportunidades, de formação acadêmica e tudo, né? Nós queremos que a cidade de Assis seja uma bênção mesmo, menos criminalidade, menos tráfico, menos a injustiça, menos, né, tanta coisa que não presta, menos prostituição, menos roubo, menos, enfim, criminalidade de qualquer, né, tipo, menos pecado, queridos. E aí, qual que é o nosso maior desejo de todos esses? É que a cidade de Assis seja impactada pelo poder do Evangelho. Aleluia! Que Assis tenha essa transformação de dentro para fora, que Assis seja alcançada pelo poder de Deus. Porque o Evangelho transforma o homem, e o homem aqui que eu digo é a sociedade como um todo. E se nós temos de fato vidas que foram realmente transformadas por Deus, o que vai acontecer com Assis, irmãos? Se é um encontro genuíno, automaticamente, se é um encontro genuíno, vai haver menos criminalidade, porque vai ter menos gente cometendo crime. Vai haver menos prostituição, vai haver menos injustiça, menos corrupção, vai haver menos qualquer tipo de problema. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas que entendem o que é certo e vai buscar e fazer o que é certo. Assis precisa ser varrida por um avivamento de Deus. E quem é que deve ser o instrumento de Deus para isso? A prefeitura? Não. As ONGs? Também não. Os nossos vereadores? Também não. A igreja. A igreja é o agente de Deus de maior transformação, queridos. É a igreja que é capaz de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Por quê? Porque ela leva a verdade. Ela leva a verdade. Existem muitas comunidades, organizações que promovem muitas coisas boas, mas existem algumas coisas que é só a igreja que vai proclamar o Evangelho que transforma o homem, queridos. E é por isso que a igreja não pode o quê? Se fechar. É por isso que a igreja não pode se calar. É por isso que ela tem que ser uma igreja viva, dinâmica, que faz a diferença. Porque se nós aqui então fomos alcançados, então entendemos, dentro de uma verdade cristã, que são menos desse grupo que aqui estamos, pessoas para praticar o mal. Então, se esse grupo aumenta proporcionalmente a nível da cidade, tem que melhorar, tem que ter mais, né, justiça. Isso é que visa o propósito do reino de Deus. E o que eu quero fazer com você agora? Orar. Porque um dos meios que a igreja tem para promover a mudança é o quê? A oração. E é a oração que temos que ter, de fato, como uma das armas. Entenda bem a arma aqui no sentido positivo, que a Bíblia nos traz esse entendimento, para combater todo e qualquer tipo de mal que impera. Você sabia, queridos, que há principados, potestades, sabe, que permeia a cidade, não só de Assis, mas como qualquer outra, que está aí incitando a suicídio, a prostituição, sabe, a briga, a descontenda familiar, qualquer tipo de coisa ruim. Então a nossa guerra, daí que Paulo diz aos Efésios capítulo 6, que ela não é contra a carne,
ela é espiritual. Devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles tomem, posição quanto àquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é decente. Orar pelas nossas autoridades das diversas áreas, que envolve a condução da nossa cidade. O que diz Jeremias acerca do povo que foi levado de cativo para a Babilônia? Eles estavam lá cativos, e Jeremias diz o seguinte: Deus, na verdade, usando o profeta, orai pela cidade para onde eu vos transportei. Orai, olha só, vocês estão aí como prisioneiros, mas eu estou pedindo para vocês orar por ela. Vocês vão ficar aí 70 anos. Orai pela cidade, porque na paz da cidade onde vocês estão, vocês terão paz. Então eu não tenho que ir contra o prefeito, eu não tenho que ir contra os vereadores, eu não tenho que ir contra a autoridade militar, contra a autoridade judicial. Não, eu tenho que orar e abençoar a vida deles, para que eles, sendo abençoados, nossa cidade seja abençoada. E quem é que vai ser abençoado? Nós. Oremos, irmãos, pelas nossas autoridades constituídas, para que o nosso prefeito seja uma bênção, para que os nossos vereadores sejam uma bênção, para que todos os demais segmentos que regem a título de gestão da nossa cidade sejam uma bênção, para que as igrejas como autoridades eclesiásticas sejam uma bênção, não motivo de escândalo, mas de bênção. Olha quanta coisa, quantos motivos, quantas necessidades. Então eu queria que orássemos neste momento de forma específica pela cidade de Assis. Eu sei que o Brasil precisa e não foge das necessidades que aqui apontamos, mas por hoje ser uma situação especial, completando o aniversário, vamos presentear Assis orando. É lógico que a nossa oração por Assis não se atém somente no dia de aniversário, irmãos? Ou seja, que a gente vai orar por Assis só, no outro ano, daqui um ano, 1º de julho de 2022, não. É uma oração contínua. A oração pelas autoridades é um mandamento bíblico, mas eu gostaria que fizéssemos isso neste momento, que orássemos. Vou pedir para o pastor Renato, que está aqui conosco no altar, para fazer esta oração, e nós vamos orar juntos. Por tudo isso que falamos, nós vamos orar. Nós vamos clamar em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, pedir que Deus abençoe, que o Senhor esteja realmente aguardando, abençoando. Eu vou até aproveitar que temos mais liberdade, que nós não estamos na live aqui no momento, só vamos gravar depois a pregação, e eu vou dividir a igreja por motivos de oração. Tenho essa oportunidade de fazer aqui com mais liberdade, tá bom? Então nós vamos pegar esses 3 primeiros bancos aqui, tá bom? Os 3 primeiros bancos que vão orar pelas nossas autoridades que envolvem a política, tá bom? A nossa cidade, prefeito, vereadores, toda essa ordem política, os 3 primeiros bancos. E eu dividiria a parte do meio da igreja, até, digamos, a irmã Neide e a irmã, no caso, depois lá da Andréia para trás já é outro grupo, até a irmã Neide e no caso também a Du, para orar pelas nossas autoridades que envolve digamos assim, a parte comercial, comercial, acadêmico, os estudos, tá bom? No caso aqui, desde o Jean, Jennifer, irmã Neuza, irmã Ivani, e os demais, vamos então nos ater pelas igrejas, pelas autoridades eclesiásticas, para que as igrejas sejam bênção do Senhor, incluindo, mais do que tudo, a IPRD Vila Rodrigues, que tanto precisamos de um agir do Senhor. E o pastor ore como Deus assim conduzir, e nós vamos juntos orar. Mas se atenham a essas divisões e orem por esses motivos, nos demais segmentos que Deus colocar ao seu coração. Vamos orar. Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, ó Pai, te glorificando, te exaltando, Senhor. Nós que aqui estamos, ó Pai, na Tua casa, Pai, aqueles que estão também nos lares, ó Pai, no trabalho, Senhor. Pai, estamos diante de Ti, Pai, te glorificando, sabendo, ó Deus, que o Senhor provém de todas as coisas, ó Pai. E aqui, Senhor, há um povo forte, ó Pai, nos lares há um povo forte buscando a Tua presença, ó Pai. E aqui estamos com o coração aberto, Pai, na
tua presença, Pai, junto, ó Pai, numa só fé, Pai, buscando a tua presença, ó Pai, nos agarrando, Senhor, diante de ti, Pai, buscando a nossa fé, Pai, que é o firme fundamento, Senhor, porque nós buscamos a tua presença, porque nós declaramos a ti, Senhor, meu Deus, que é o único das nossas vidas, ó Pai. Aqui colocamos pedidos de oração, Pai, colocamos diante de ti, Senhor, ó Pai, um coração, Pai, que está fervoroso, Senhor, buscando a tua presença, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor abre portas, ó Deus, sabendo que o Senhor trabalha, Senhor, em prol aqueles que te buscam, ó Pai, e aqui nós estamos, ó Deus, Pai, no intuito, Pai, de te adorar, Pai, e aqui, Senhor, estamos no intuito, Pai, de te bendizer, Senhor, meu Deus, Pai, venha de encontro, ó Pai, a cada necessidade, Pai, abençoe, Pai, aqueles que estão, ó Deus, talvez, ó Deus, lá nos hospitais, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, talvez lá no presídio, Senhor, nós não sabemos, ó Deus, mas sabemos que o Senhor provém de todas as coisas, o Senhor derrama a sua graça, o Senhor fortalece, Pai, e aqui, Senhor, nós declaramos, Senhor, sobre a igreja, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, aqui da Vila Rodrigues, ó Pai, e as demais igrejas, ó Deus, que estão nesta noite te buscando, Pai, que o Senhor venha aquecê-los, ó Deus, venha abençoá-los, ó Deus, e que a nossa cidade continue sendo uma bênção, ó Pai, coloca os teus anjos, ó Deus, ao redor da nossa cidade, Senhor, Pai, que o Senhor coloque anjos, Senhor, abençoando, livrando, Senhor, meu Deus, Pai, aqueles que estão, ó Deus, talvez das ruas, ó Pai, que o Senhor leve os teus anjos também, Pai, que o Senhor venha fortalecer a vida deles, ó Deus, Pai, dê paz, Pai, traga de volta aqueles que estão, Pai, longe da tua presença, fortalece, Pai, derrama a tua bênção, Senhor, que o Senhor, Pai, conceba, Pai, todos os pedidos, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os pedidos, Senhor, Pai, o Senhor conhece, Pai, derrama desde já, Senhor, derrama desde já as suas ricas bênçãos, Senhor, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, ó Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Graças a Deus. Poder estar assentado, queridos, abençoados. Então, que Deus abençoe, né? Parabéns para a nossa cidade de Assis. Profetize sobre a cidade de Assis. Bênçãos do Senhor. Bênçãos, bênçãos, bênçãos de Deus. Às vezes tem pessoa que amaldiçoa. Tem pessoa, essa droga de cidade, essa cidade não vai para frente. Não, irmãos. Essa cidade é abençoada, em nome de, não pragueja não amaldiçoa não, abençoa, tá bom? Profira a palavra de bênçãos, né? Em nome de Jesus. Eu sei que talvez há muitas circunstâncias que não têm sido favoráveis, quem sabe, para você, mas que em nome de Jesus você possa profetizar o contrário do que talvez tenha sido, a bênção. Talvez está difícil, mas vai melhorar em nome de Jesus, né? Profetize portas de emprego, né? Que a cidade de Assis cresça em todas as áreas, daquilo que convém, que é bom, que é bênção, no nome do Senhor Jesus. Mas nós já vamos partir para o momento da palavra. Vou pedir para estar acionando para gravar, tá bom? Para a gente já está gravando? Então tá bom, muito bem. Queridos, nós vamos passar então para o momento da palavra de Deus, né, nesta noite de quinta-feira, que o Senhor está nos concedendo. Eu quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, nesta noite que o Senhor nos condiciona, né? Que o Senhor está condicionando, que o Senhor está nos concedendo, melhor dizendo, essa é a palavra correta. Convido você a abrir a Bíblia junto comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 24. Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso de número 24. Graças a Deus pela sua vida que está aqui, graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, pelas suas maravilhas, pela sua misericórdia. Temos declarado, queridos, Deus tem grandes coisas para fazer. Tenho repetido isso, tenho orado nisto, tenho, né, pela fé, Hebreus capítulo 10, do verso 19 em diante, tenho, né, de fato declarado isso, e eu
chamo você para crer junto comigo, convido você a vislumbrar um grande sobrenatural do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 24, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, por esta noite, por este tempo tão precioso na Tua presença, aqui adorando o Senhor. Eu louvo porque eu sei que isto é misericórdia, é graça, é presente do Senhor para nós. Fala conosco, fala, Senhor. Espírito Santo, vai agindo, glorifica o Teu nome. Tenha misericórdia, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu acredito que todos já passaram por isso, daquilo que diz respeito a alguém trazer para você uma receita caseira, uma orientação, porque há momentos que todo mundo vira médico, né? Determinados momentos que você está com uma determinada enfermidade, todo mundo tem uma indicação. Não, você precisa tomar isso porque daí a pessoa, é batata, é tomar, foi embora, acabou. Basta você ficar doente, e a gente entende, porque é sempre na boa intenção. Eu, por exemplo, quando fiquei com cólica de rim, que me deram de chá, aliás, o que me orientaram, porque ninguém aguenta tomar tudo, né? Que me orientaram para tomar, não, pastor, toma isso. E, gente, de tudo, pensa só, ou sara, não tem outra opção. Ou morre de vez, né? Dependendo do que for. Eu fiquei doente, né? Por conta da Covid, não foi diferente. A gente já entra com todo aquele medicamento, né? E os irmãos, não, pastor, toma isso, e receita daqui, receita de lá. É incrível, né? Mas eu digo, né? Os irmãos sempre muito bem intencionados. E muita coisa boa mesmo. Porém, tem algumas que nem sempre convém. Principalmente aquela ideia de automedicar, né? Não é à toa que hoje nós vemos, por exemplo, muitos medicamentos que antigamente era comprado de forma, né, muito fácil, hoje precisa de uma prescrição médica, um antibiótico, medicamentos fortes, que você não compra sem uma prescrição médica, uma receita médica. Porque era muito mais tempo atrás, justamente isso, né? Não compra. E aí, queridos, é justamente, talvez aquilo que fez bem para aquela pessoa, não faz bem para você, e muitas vezes faz até mal. É a mesma coisa do vírus da Covid. Tem pessoa que infelizmente, né, gera até mesmo a morte. Para outros são até assintomáticos, não sentem nada. Porque cada organismo tem uma reação, tem uma, né, forma de agir, seja com aquela receita, seja ela caseira, seja ela de laboratório, seja lá qual for o tipo de medicamento. Mas entendemos que há sempre uma boa intenção por parte de quem, né, faz. Então a gente sempre olha, cuidado, não é assim, vai tomando tudo quanto é tipo de coisa, porque às vezes acaba fazendo mal. Então muito cuidado, os médicos mesmos não gostam disso, porque justamente acaba vindo de uma forma leiga e que muitas vezes nem sempre tem o efeito desejado. Quando, em dada ocasião, até o efeito contrário, causando efeitos colaterais até pior do que aquilo que a pessoa, quem sabe, já estava enfrentando. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós olhamos para a palavra de Deus, e se tem um livro que nós podemos e devemos consultar a título de uma receita, esse livro é a Bíblia. Porque é justamente ela que vai nos receitar o que de fato precisamos, e ali nós temos a certeza, existe a verdade,
que não erra. E nós olhamos para a palavra de Deus, as coisas de Deus, queridos, elas são simples. Sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós é quem complicamos. Nós é quem vamos lá e acabamos, bagunçando tudo aquilo que Jesus simplificou. Não é à toa que Jesus diz: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E os fariseus, eles vinham lá com inúmeras tradições e colocavam um peso, um jugo sobre o povo, que eles mesmos não carregavam, não conseguiam, não moviam nada. Então os ensinos de Deus, eles são simples no que diz respeito à sua prática. Você quer ver um exemplo? A título de uma orientação, por parte de um profeta, Naamã vai até o profeta Eliseu, e Eliseu, que inclusive nem sai ao encontro de Naamã, e a orientação, a receita era, vamos usar a expressão, vá, porque ele tinha uma doença, ele estava leproso, estava enfermo de lepra, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ficará curado. Essa é a receita, a prescrição, e assinada embaixo por profeta Eliseu, servo do Deus vivo, homem de Deus. É detalhe que Eliseu não foi, ele mandou que o seu servo Geazi quem desse o recado, desse o secretário do profeta, do doutor Eliseu, vamos usar assim. Na ocasião, qual que foi a atitude de Naamã? Onde já se viu? Primeiro que eu acredito que ele se frustra, que ele não tem um contato com o profeta. E ele diz: eu tenho lá nas minhas terras águas muito mais limpas, e eu vou mergulhar aqui. O que os servos de Naamã diz? Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido alguma coisa difícil, tudo bem, mas o que ele pediu não é nada difícil de se fazer. Se ele teria, talvez se eu até mais agora o que ele pediu. E Naamã se convence pelo argumento dos seus servos, e ele vai lá, e sabemos a história. O que ele acontece? Ele é curado. A receita que, mais do que ter vindo do coração do profeta, veio do céu sobre a vida dele como boca de Deus, ele foi curado. As coisas de Deus são simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas vão lá e olha, faz isso, enterra a garrafa, faz isso, toma porque vai ser, e as pessoas fazem. Nós sabemos muito bem de determinadas religiões de ocultismo, queridos, que há uns pedidos horríveis, e muitos deles desumanos, e as pessoas fazem. Desumanos fazem isso, vai em tal lugar e tem essa atitude que eu não convém nem descrever aqui, e as pessoas vão e fazem. Daí vem o nosso Deus e nos traz algumas orientações que eu estou dizendo simples, e aí nós queremos ter a mesma postura que Naamã. Onde já se viu? E às vezes nós estamos fazendo coisa muito mais complicada, muito mais complexa, buscando quem sabe a solução para o problema em que estamos vivendo, e não estamos aceitando aquilo que é simples. Olha como nós somos problemáticos. Olha como nós muitas vezes complicamos aquilo que Deus facilitou para nós. Olha como nós muitas vezes queremos dar uma volta imensa, quando Deus já preparou o caminho direto para ele. Como a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha, mas tendo ouvido falar de Jesus, pensou consigo mesma num ato de fé: se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado. E ela pela fé rompeu com a multidão e tocou, e a Bíblia diz que instantaneamente, coisa simples no que diz respeito ao ocorrido, porém é lógico que existe algo muito especial, e é nisso que envolve muito mais do que uma simplicidade, que é um agir especial, soberano, extraordinário da parte de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero compartilhar com você, diante dessa abordagem que eu estou trazendo, também uma receita celestial, diante do texto que lemos, que é ela quem vai promover em mim, em você, ou seja, que vai promover para as nossas vidas aquilo que necessitamos. E aqui não há nada de complicado no que diz respeito a seguir certos conceitos e atitudes que nos impossibilitam de colocarmos em prática.
Então qual é a receita celestial que o Senhor nos dá para uma vida com Deus, para uma vida de fé, para uma vida cristã genuína, que glorifica o nome do Senhor? Tendo conhecimento do texto acerca da carta aos Hebreus, que o povo está se distanciando do Senhor, e a carta é justamente uma palavra de incentivo: não desanimem, não abra mão, não abandone, fique firme, olhe para o Senhor, fica firme. E o texto, nós iniciamos o verso 19 na leitura, fazendo menção do que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? O mais difícil, aliás, não é o mais difícil, o impossível. Porque Jesus fez para nós o que nós não poderíamos fazer. Jesus pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Eu não sei aqui se tem alguém que está com uma dívida, digamos que por motivos aqui e ali, crise e tudo mais, e você, quem sabe, até mesmo pela situação, teve o constrangimento de ter nome sujo, coisas desse tipo, sabe? Como ficaria o seu coração se amanhã alguém desse a notícia: olha, seu nome está limpo, e, aliás, seja não sujo o nome, mas olha, a sua conta, aquela dívida que era enorme, está paga. Como assim? Não, alguém veio aqui e pagou, mas quem não pediu para não avisar? Você ficaria triste? Pastor, triste? Eu saltaria de alegria. Todos nós, certamente que sim. Agora, a Bíblia narra para nós que a dívida era, entendamos assim, impagável. Nós não tínhamos como pagar. E a dívida trazia para nós uma consequência não momentânea, mas eterna, condenação eterna. E o que Deus então faz é proporcionar para nós o céu. E o verso 19 diz justamente: nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o livre acesso pelo novo, pelo vivo caminho que Ele preparou para nós. O véu foi rasgado, nós temos agora então o livre acesso. Então qual é a receita? Qual é a receita, irmãos? Olha o verso de número 22, olha que coisa simples: se achegue. É simples. Acheguemo-nos, ou cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que coisa simples. Não existe nada de impossível. Você não tem que lidar com algo que você já não tem como possibilidade da sua parte, porque o impossível já foi feito. Você não tem que fazer nenhum tipo de cadastramento que exige algo burocrático, no sentido de que você não teria como fazer, porque você tem que ir lá, sabe aonde, longe, no outro estado, para resolver esse problema. E às vezes as pessoas lidam com circunstâncias diversas para se beneficiar de algo, e aquilo que está sendo transmitido para nós, para a saúde espiritual da nossa fé, é: acheguemo-nos. Ou seja, temos que nos achegar. É simples demais isso. Nós não devemos correr de Deus, nós devemos correr para Deus. Não é fugir, é ir ao encontro. E quando é que eu corro ao encontro? Quando é que eu me achego? E o texto está justamente dizendo: um coração verdadeiro. A Bíblia diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sinceridade. Nós acabamos de louvar nesta noite transformação interna, de dentro para fora. O que diz Deus para Samuel quando ele vai para ungir um dos filhos de Jessé? Ele olha o primeiro filho, salvo engano, Eliabe, ele: é esse. E Deus diz: não, Samuel, não é esse. Senhor, não, vocês veem a aparência, eu, Senhor, vejo o coração. Deus conhece o nosso coração. É muito criticado o povo de Israel, que por muitas vezes estava prestando um culto, mas Deus está dizendo o seguinte: vocês me honram com a boca, com os lábios, mas o coração, diz o texto, está distante de mim. Então se achegar a Deus, queridos, é muito mais do que um ato físico. Eu posso estar ajoelhado e muitas vezes a minha alma está distante de Deus. É em espírito, é em verdade. E Deus não há engano, Deus me vê por completo, quem eu sou, de forma sincera. Chegar a Ele, diz o texto, com a fé
viva, coração purificado, da má consciência, corpo lavado pelo sangue do Cordeiro. Então qual que é a primeira receita? Se achegue, não é como vai dizer o nordestino? Se achegue, não é mais um pouco? Se aproxime. De quem? De Deus, da cruz, aos pés do Senhor. E muitas vezes, querido, o que nós temos mais feito diante de tanto ativismo é fugir de Deus. É lógico que nós não estamos declarando que estamos fugindo, mas a prática sim. Nós não vamos falar que estamos, mas a prática demonstra, e é isso que é a verdade do coração. Então, em primeiro lugar, qual que é a receita? Acheguemos, nos acheguemos diante de Deus. E em segundo lugar, é o verso de número 23, segunda receita da parte de Deus: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que o texto está dizendo? O seguinte, olha, guarde. A Bíblia vai dizer, guarde bem a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. A Bíblia está dizendo que nós devemos reter, e o reter aqui é guardar, para que você não perca. Zele pelo que Deus te deu. E o que é zelar? É cuidar, não é deixar em qualquer lugar. Eu não sei se aqui alguém tem alguma joia cara, um ouro, um diamante, não sei. Mas se tem, você não deixa jogado lá em cima da mesa da sua casa, em cima do sofá. Você não deixa, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque é algo caro. E quanto maior valor, nem na sua casa você vai deixar. Você vai guardar num cofre, seja na sua casa ou no banco. Quanto mais valor, mais cuidado você tem. Quanto mais valor, mais cuidado você tem. Qual é o cuidado que temos dado para a nossa fé? Queridos, o que há de mais valor do que diz respeito à nossa vida com Deus? Olha, guardemos, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E qual é a esperança do cristão, querido, se não é a vinda de Cristo? Essa é a nossa maior esperança. É o retorno do Senhor, estarmos com Ele na eternidade. Porque Paulo disse, se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De nada adianta, porque se Cristo não voltar, se isto não é verdade, é vã a nossa pregação. Como você tem presa, como você tem guardado a sua coroa, a sua fé. Tem pessoas, queridos, que dá mais valor a certas, dá mais valor para o próprio carro do que a própria fé. Não pode tocar, não pode tocar. Há um culto ao objeto. Tem pessoa que cultua o próprio corpo. Sabia disso? Né? É o narcisismo. É a ideia da pessoa que se embeleza, acaba se endeusando, digamos assim. Ela tem justamente uma idolatria por si mesma, pelo corpo. Tem que estar tudo perfeito, não pode ter nada de errado. Eu não estou falando que não pode cuidar, deve. Agora, tudo que é exagero pode virar uma idolatria. O que nós devemos ter maior zelo é da nossa salvação, da nossa fé. E muitas pessoas, queridos, não estão nem aí, não estão se preocupando, não estão, como disse, se lixando, não estão nem aí. Em que lugar está a sua fé? Se nós formos usar então, a título de um objeto de valor, está jogado no chão. Sabe aquela casa onde inclusive o animal de estimação pega e sai levando para tudo quanto é canto, arrastando em terra, vai saber onde está. Perdeu, nem sabe, caiu na rua. Devemos guardar. Qual que é a receita? Olha, guarda bem. Um alimento que é perecível, você não deixa fora da geladeira, você guarda. Custou. Quanto maior valor, mais cuidado. Tem algo de maior valor do que a sua fé?
que você deve zelar, que você deve cuidar, que você deve guardar, que você deve realmente cultivar, queridos, o que é de mais especial do que a pessoa do nosso Deus, o que é mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida com Deus? Absolutamente nada. Então diz o texto, olha, guarde bem a sua confissão. Que confissão? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Pai, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele me comprou, que Ele me salvou. Aleluia, louvado seja Deus. Essa receita é difícil? Não. Tem coisa muito mais complexa e muitas vezes nós estamos dispostos a fazer e ignoramos coisas simples dessa receita celestial. Em último lugar, o verso 24 vai dizendo o seguinte: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Qual que é a próxima receita? Tenha consideração. A palavra aqui, ela justamente vai dar uma ênfase da seguinte forma: atente bem para isso. Sabe aquela pessoa que está dizendo muitas coisas, mas ela para assim, agora preste bem atenção no que eu vou falar. Eu quero dar uma ênfase nisso. Essa palavra aqui, consideremos-nos, ela também tem esse significado. Por que o texto está dizendo? Consideremos-nos uns aos outros. E essa palavra aqui, uns aos outros, você vai ver ela muitas vezes na Bíblia. Uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, exortai uns aos outros, consideremos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros. Porque, queridos, é justamente isso que se reflete a vida cristã: unidade, comunhão. E qual que é o propósito desta receita de considerarmos uns aos outros? Eu cuido do meu irmão cuida de mim. Porque eu tenho consideração por ele, eu me atento para ele. Em que sentido? Para nos estimularmos, diz o texto, ao amor. Em que sentido? Qual é a fórmula? O que é estímulo? Senão você, vai lá, não para, não desiste. Você motivar, você ser boca de Deus, instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Talvez aquela vida está hoje passando por momentos difíceis, e é você quem vai chegar nela. Não, irmão, vamos junto, eu pego na sua mão, vamos passar por esse deserto, vamos passar junto, vamos vencer juntos, vamos orar uns pelos outros. Esta é a unidade da fé, queridos. Somos um só corpo, um só povo, um só Senhor, de um único Deus, cujo o Senhor é o cabeça desse corpo. Unidade. Então tenhamos atenção. Como é que nós vamos vencer as lutas da atualidade, queridos? Se isolando? Jamais. Comunhão uns com os outros. Quando você assiste aqueles documentários de animais selvagens, e estão lá os leões, seja as hienas, o leopardo, o guepardo, lá em casa a gente gosta de assistir esses documentários. Em quem é que o predador mira para alcançar? Algumas vítimas vai ser mais propício de ataque: o filhote, que é o mais fraco, ou aquele que está apresentando alguma deficiência que não vai conseguir fugir, e ainda o que está desgarrado da manada. Se vê um animal, a presa, que está distante da manada, é aquele que eles vão atacar, porque vai ser muito mais fácil. Ou seja, quando nós nos distanciamos da igreja, da comunhão, do corpo de Cristo, isto me enfraquece, porque a intenção do que diz o texto, de amarmos uns aos outros, de abençoarmos uns aos outros, de estimularmos uns aos outros, como diz o texto, ao amor e às boas obras, vai faltar na minha vida. Essa receita, e é interessante que a título de medicamento, você tem, inclusive, o tempo certo de tomar o medicamento, não é assim? Você inicia uma determinada medicação para um tratamento, você não pode interromper, porque há um prazo determinado pelos médicos que você siga aquela orientação dentro do horário, para que o efeito também não deixe de persistir e você permaneça debaixo do tratamento. Se nós negligenciarmos, por exemplo, essa verdade, queridos, não caminha fora das outras que aqui abordamos. Eu não posso me achegar diante do Senhor, eu não posso reter a confissão e querer me isolar, porque isso não condiz.
é inerente de uma vida cristã. O que é inerente? É algo que não sai, você pode puxar e não tem como sair. A comunhão no corpo de Cristo é uma verdade que não temos como deixar de promover, de cultivar. Esta receita que diz respeito à unidade, de abençoarmos uns aos outros, dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, queridos, é de Deus, é remédio. A Bíblia vai dizer que a palavra dita ao seu tempo, ela é proveitosa, como maçãs de ouro e salvas de prata. Assim é a palavra, diz a palavra de Deus em Provérbios, dita ao devido tempo, na hora oportuna. Pode salvar uma vida, pode mudar uma vida. E nisto se consiste o quê? Comunhão, unidade, estarmos juntos, sendo bênção de Deus. Quantas pessoas às vezes mudou por conta de uma palavra que você se dirigiu a ela? Ainda ontem uma pessoa compartilhava comigo justamente isso. Ela pegou e começou a mandar algumas mensagens para algumas pessoas, né? Mensagem de oração, mensagem de palavra de fé, e algumas começaram a retornar para ela. Eu precisava ouvir isso, e retornando com expressões de gratidão, que aquilo foi motivo de grande valia para aquelas pessoas. Queridos, quantas pessoas ao seu redor estão justamente precisando dessa verdade, dessa receita, de considerarmos, de nos atentarmos uns para os outros, e fazer valer a oportunidade que Deus tem nos dado, como boca de Deus para essas vidas. Quer melhor remédio que esse? Quer melhor receita vinda da parte de Deus? Por que eu digo que ela é celestial? Porque são orientações vindas do coração do Pai para nós, para você e para mim. E são receitas, né, que dentre essas existem inúmeras outras, que a Bíblia está recheada de conselhos, de orientações, que se colocarmos em prática, nós seremos abençoados. Eu não sei em qual dessas abordagens que fizemos você precisa melhorar, mas Deus está nos chamando para nos achegarmos a Ele, juntinho dEle, na presença dEle, viver com Ele. Eu não sei como você tem guardado o precioso tesouro chamado fé, salvação. Se talvez você tenha deixado de qualquer maneira, ignorado a importância que ela tem, Deus chama a sua atenção hoje. Cuidado, cuidado. E diante disso, daquilo que o Senhor nos ensina, dentro dessa receita, dessa abordagem, cuide do seu próximo, cuide do seu irmão. Uma palavra pode mudar a vida dele, como também pode mudar a sua. Porque a unidade do corpo de Cristo é uma via de mão dupla, não é só ir, muitas vezes virá para você. Da mesma proporção que você dá, você recebe. E ninguém perde por abençoar, porque é fato, o que semeamos, o que plantamos, é o que nós colhemos. Seja a bênção de Deus, tenha palavras de vida para com aqueles com quem você tem lidado, e você verá que isso se concretizará em inúmeras bênçãos na sua própria vida. Coloque-se em pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tenha aqui entre nós que está acostumado com essas questões, né, de receita, de orientação médica. E talvez há alguém aqui que já fez tanta coisa e correu atrás. Eu preciso achar aquele produto, né, aquele capim, eu preciso achar aquela erva, eu preciso achar, porque disseram que ela é fenomenal. E você foi, comprou, e você foi, tomou, e pode ser que tenha sido feito bem, não vem ao caso esse detalhe. E as orientações de Deus? E os preceitos do Senhor? O que você tem feito com essa receita que vem de Deus? Faça, coloque em prática. E elas são simples. Os preceitos de Deus, Deus não exigirá, escute bem isso, Deus não vai exigir de nós nada, absolutamente nada, que não sejamos capazes de colocar em prática. Eu sei que exige renúncia e tem as suas dificuldades no que diz respeito a isso, né, de entrega, mas ainda assim eu enfatizo, Deus não exigirá nada de nós que não seja independente de cada pessoa capaz de colocar em prática.
Talvez o Espírito Santo está falando, dentro do que abordamos, muitas outras receitas para você aí no seu coração, porque Ele vai ministrando de forma individual. Talvez tenha palavras e frases que nem sequer saíram da minha boca, mas o Espírito Santo falou ao coração de vidas. Tenho certeza disso, porque Deus, Ele vai ministrando na sua multiforme, né? Sua graça, a sua misericórdia. Qual é a área? O que você precisa colocar em prática? Em nome de Jesus, faça, exercite, coloque em prática. E seja curado, seja abençoado, seja liberto, seja em nome de Jesus restaurado, seja salvo, seja fortalecido, seja renovado por Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, na Tua presença nos colocamos em oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela Tua verdade. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, por aqueles, ó Deus, que estarão assistindo esta mensagem, que sejam abençoados. Deus, a Tua palavra não volta vazia. Algo o Senhor está ministrando no coração de cada um de nós. Dá-nos a graça de viver, de colocar em prática. O que é que precisamos executar, para que não sejamos só conhecedores, para que não sejamos, ó Deus, só conhecedores, mas praticantes da Tua palavra. Vai ministrando, Senhor. Talvez se alguém que tem dificuldade em alguma área da vida, e está precisando de uma cura para esta área, de uma libertação para esta área, Pai, vai agindo. Toca agora, Espírito Santo, promove cura, promova libertação, esteja promovendo, ó Deus, a bênção do Senhor, da cura espiritual, emocional, em nome do Senhor Jesus, física também, abençoa, porque Tu és o Deus de milagres, o Senhor é aquele que opera maravilhas, e estamos clamando, invocando, buscando a Tua face, para a Tua glória, para o Teu louvor, pois assim eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, amém? Oh, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar em pé, nós vamos já orar agradecendo a Deus, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, e ser abençoado por Deus. É uma receita, não é? E este livro já vem assinado, não é? Por Deus, pelo Espírito Santo, e Ele não erra em tudo que aqui já foi prescrito, para a glória do nosso Deus. Tenha certeza disso. Meus irmãos, neste término de culto, nós vamos ter a oportunidade de contribuir com a obra de Deus. Ao sairmos após a oração final, saiam pelo corredor central, está lá, né, o Reginaldo como diácono, e você vai poder, né, contribuir ofertando, dizimando, né, ou a irmã Sônia, né, com muita alegria na obra do Senhor Jesus. Amém, queridos?